Olá, eu vou ler a introdução do meu livro. Em 1988, o Brasil coroou a redemocratização com uma nova Constituição, chamada Constituição Cidadã. Mas o adjetivo cidadão, bem como democrático e social, viriam a ter má fortuna, servindo antes como índice de demagogia do que de cidadania ou democracia. A auditoria cidadã viria a significar calote estatal. Democratização de X, o arbítrio do grande líder sobre o setor X. Controle social de Y, o controle de Y em conformidade com as vontades do grande líder. Movimento social é o movimento de seguidores do líder. Democratas são os ardentes defensores das ditaduras da Venezuela e de Cuba. Em 88, tais palavras não estavam gastas. O país saía de um regime que ocultou cadáveres, prendeu jornalistas e implantou a censura prévia até nas artes. Se tudo antes parecia ditatorial e militar, todos queriam coisas democráticas e cidadãs. Esses adjetivos ganharam aura mágica. A Constituição, pois, foi uma dessas coisas ungidas por palavras mágicas. Disse-se usualmente em tom crítico, que ela é um inventário de sonhos. Mas, perante o cinismo das décadas ulteriores, podemos elogiá-la dizendo que é um autêntico inventário de sonhos. Ele inclui verdadeiros sonhos humanistas, em que todos têm direito à saúde, educação e emprego, sem discriminação racista e onde há liberdade de expressão garantida. Não é só o sonho do burocrata de viver com seus direitos adquiridos que conta. Aos olhos da Constituição Cidadã, é indiferente o cidadão ser preto ou branco, homem ou mulher, e a tentativa de controlar as artes é incogitada. No entanto, de alguma maneira que é mistério explicar, a todo esse ideário humanista seguiu-se uma sociedade em que não só é normal e aceitável uma elite defender revoluções sangrentas visando a uma ditadura, como também um Estado que financia com dinheiro público partidos e instituições que defendem banhos de sangue, racismo, sexismo e censura. A razão de ser deste livro é apontar uma solução para este problema. Por isso, é necessário explicá-lo e investigá-lo. A explicação é relativamente simples. Se compreendermos um arco histórico ocidental que vai desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, vicejou só no século XX uma negação sistemática da unidade da natureza humana. Os gregos tinham uma só palavra, genos, para designar raça e família, e sua noção de humanidade era comum a todos os povos, pois se dava em oposição à noção de imortalidade. Imperfeitos éramos todos nós, dos etíopes de cara queimada aos helenos. Uns eram mais heróicos e bonitos, é verdade. Mas isso só poderia ser por algum olímpico ter se deitado no leito de uma mortal. Também é verdade que, com o cristianismo, os filhos de Cã traziam a pele manchada pelo crime do seu antepassado, e que isto era usado para justificar a escravidão negra na América. Mas ser mais pecador não faz de ninguém menos humano. Ao contrário, faz necessárias mais expiações para chegar ao reino dos céus, coisa que nenhum papagaio poderia aspirar por mais que reze. Aqui e ali surgiram com as grandes navegações especulações sobre homens anteriores a Adão e que não partilhariam dessa mesma natureza que os filhos de Eva. Era a hipótese duramente perseguida pela Igreja e só no século XIX que grandes teorias de raças estáticas com naturezas distintas ganham lugar de honra nas universidades, e é somente no século XX que elas são aproveitadas pela política para mobilizar as massas e revolucionar o Estado. Foi uma revolução intelectual que venceu não só pelo intelecto, senão também com fomento estatal através do ensino. Deseducou as gerações de intelectuais subsequentes que desaprenderam a pensar em termos de humanidade comum. Essa revolução substituiu o homem, com H maiúsculo, por o ariano, o negro, o judeu, a mulher, o oprimido, etc. Substituiu a razão, com R maiúsculo, comum a todos, por sentimentos inerentes a grupos, inapreensíveis para pessoas que, por mero nascimento,
são impossibilitadas de fazer parte deles. Implodida a razão, que é o meio de entendimento entre os homens, surgiu em seu lugar uma obsessão pelo poder. Ainda estamos nesse atoleiro. O identitarismo não é senão seu prolongamento, um prolongamento com tênue demão de verniz marxista, para fazer passar por universalista a ideologia que, na verdade, consiste precisamente na negação da humanidade comum. Esta ideologia é um problema mundial e o Brasil é mais um país a sofrer com isso. Nas páginas que se seguem, compreenderemos o que se passa no Brasil como uma manifestação, ainda que não em sua plenitude, de uma ideologia totalitária. Uma ideologia totalitária é sempre uma ideologia de reação contra a civilização, um anseio pela volta à tribo, a uma sociedade fechada, estática e hierarquizada. Do nazismo ao chavismo, do leninismo ao fascismo italiano, por maiores que sejam as diferenças, todas obedecem ao padrão da destruição da democracia liberal e da guerra contra o ideal humanista do Ocidente clássico. Com maior ou menor êxito, defendem todas o fechamento de suas sociedades. Anseiam por converter democracias em tribos gigantes, guiadas por um cacique supremo ou Führer. Na Europa Ocidental, as ideologias totalitárias vingaram em meio a um processo de industrialização lá ocorrido. Depois, elas vieram assombrar a América do Sul com o mesmo sonho reacionário de deter uma sociedade em movimento. Entre nós, brasileiros, o sonho totalitário é o de nos cristalizar no estado patrimonialista, submisso às vontades de um grande líder carismático que tem conexão mística com as massas. E ai de quem for inimigo das massas ou do líder. As experiências totalitárias do século XX mostraram que ideias ruins causam problemas terríveis, quando tomam muitas mentes e conquistam o Estado. O propósito deste livro é em parte destrutivo e em parte construtivo. É destrutivo porque se volta a explicar em que consistem essas ideias, por que elas são más e por que devem ser eliminadas de nossa sociedade. E é construtivo porque serve para mostrar que ideias têm impacto sobre a vida da sociedade e que elas não só podem ser muito melhores como já foram, inclusive no Brasil. A proposta será de encarar a missão que temos pela frente como a de abolir a escravidão, tanto na sua forma mais perniciosa quanto na mais corriqueira. A mais perniciosa é a escravidão da alma, que faz do homem apenas um negro ou um branco, com esse artigo indefinido, em vez de Pedro ou João. João é livre para pensar o que quiser. Alguém que anula a sua individualidade e se enxerga como parte compulsória de um movimento ideológico racialista, não. E a escravidão mais corriqueira hoje é a que rouba o nosso trabalho para engordar políticos e monopolistas, os quais, a seu turno, engordam serviçais que visam a escravizar almas. Bom, eu queria botar o livro à venda na Amazon, eu costumo botar livros à venda na Amazon e eu tenho um sebo virtual, mas a Amazon deu um tilt. Há 10 dias que eles não me respondem direito e não dão satisfação nenhuma do que vão fazer da vida, eu não consigo anunciar meu livro. Então eu criei um link no PagSeguro e à medida que eu vá distribuindo o livro por livrarias, eu vou avisando. Mas se quiser comprar é só clicar no link do PagSeguro que eu vou botar na descrição do vídeo. É isso e obrigada pela atenção.